Bom dia, boa sexta-feira para todo mundo. Aqui a gente vai começar mais um episódio dos dois lados e hoje a gente vai falar da PEC da imunidade, ou como carinhosamente é chamada por alguns, a PEC da impunidade. A Câmara dos Deputados vai votar nesta sexta-feira, dia 26, a PEC que cria novas regras para a imunidade parlamentar e para a prisão de deputados e senadores. A votação foi adiada na noite de ontem. Alguns partidos contrários à medida adotaram o kit obstrução, chamado kit obstrução, que é uma estratégia que usa requerimentos e outros mecanismos previstos no regimento interno para adiar a votação, alegando que não havia consenso dentro da Câmara sobre essa questão. Entre outros pontos, essa proposta de emenda constitucional, ela estabelece que o parlamentar não pode ser mais afastado por mandato judicial, por decisão judicial. Ele pode ser preso em flagrante por crime inafiançável, mas deve ficar sob custódia da Câmara ou do Senado, e não do Poder Judiciário, como é hoje em dia. Ele não pode mais ser responsabilizado nem civil nem penalmente. E a medida cautelar que afete o mandato parlamentar só terá efeito após confirmação no plenário do STF. Como sempre, é uma questão muito delicada, polêmica, e a gente vai trazer aqui alguns pontos de alguns personagens importantes na política nacional. Começando agora pela direita, Alexandre Garcia na Gazeta do Povo. Ele diz que não há o que mexer no dispositivo da imunidade, que está previsto desde a primeira Constituição brasileira de 1824 e é clara: ninguém pode prender um deputado ou senador por suas palavras, opiniões e votos, ao menos que esteja sobre um crime capital, como diz na primeira Constituição. Só a Câmara ou o Senado têm o poder de prender esse parlamentar. Os deputados eles querem modificar o artigo 53 da Constituição para expandir essa imunidade e, na verdade, beneficiar os corruptos. Aí, como ele diz aqui, aí danou-se, porque a impunidade é para representar o eleitor, a imunidade é para representar o eleitor em opiniões, votos e palavras. Isso é inviolável desde sempre, que foi o caso do Daniel Silveira. Mas a Câmara está se aproveitando da situação. Só falta dizer que agora que corrupto também não pode ser preso. É mais ou menos essa história. Não precisa mexer no artigo 53, é só saber ler e aplicar a lei. Basta isso. O Alexandre Garcia falou isso na Gazeta do Povo. Outro personagem importante foi o deputado Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo. Ele vai entrar com um mandato de segurança, ele entrou, na verdade, para interromper a tramitação da proposta. Segundo a coluna Painel da Folha, o Kim argumenta que o dispositivo violaria o direito de um cidadão comum processar um deputado federal ou senador que cometesse um crime contra a honra na tribuna, por exemplo. Ele falou isso, ali está escrito na Isto É, mas ele também falou na Folha. A entrevista à CNN, a deputada Margarete Coelho, do PP de Piauí, autora da PEC da imunidade parlamentar, falou sobre o assunto e disse que o texto não se trata da impunidade, mas sim de proteger o mandato dos parlamentares. O objetivo aqui é deixar claro que a imunidade busca proteger não um parlamentar, mas um mandato eleito pelo povo. Disse Margarete, que ressaltou que vem sendo consultada por colegas do Congresso para encontrar um acordo para que o texto seja aprovado. Os parlamentares estão procurando um texto médio, que ao mesmo tempo deixa claros os parâmetros da imunidade e não promova a impunidade, deixando claros os limites e excessos que devem ser punidos. Outro caso que também agora foi na UOL. O relator do caso, do Daniel Silveira, no Conselho de Ética da Câmara, o deputado Fernando Rodolfo, demonstrou apoio à aprovação da PEC 3 de 2021, que amplia a imunidade parlamentar. Me disse ver excessos no projeto, que segundo ele protege demais os deputados. A proposta de autoria do deputado Celso Sabino, um dos autores, do PSDB do Pará, proíbe o afastamento de parlamentares do mandato por meio de medida cautelar e restringe as hipóteses de prisão em flagrante aos crimes inafiançáveis já previstos na Constituição. A PEC determina ainda que apenas o Conselho de Ética da Câmara pode se pronunciar sobre ações, declarações e votos de deputados. É uma PEC que precisa ser aprovada, mas precisa de ajustes em seu texto. É preciso corrigir alguns excessos na PEC. Por exemplo, a questão da imunidade parlamentar. Como está deixa o parlamentar praticamente livre de qualquer crime. Ele fica protegido de qualquer coisa. Analisou o Rodolfo em entrevista à CNN do Brasil. O que a proposta faz é encerrar os imbróglios. Não estamos aumentando nenhum milímetro de impunidade para nenhuma categoria no país. Estamos apenas pontuando e trazendo para a letra da nossa Carta Magna o entendimento que já é atual nas Cortes Superiores do Brasil. Justificou saber em seu discurso.
Agora vamos para a esquerda. A Tabata Amaral falou em seu Twitter: é inacreditável a desconexão de alguns políticos com a realidade dos brasileiros. Está faltando comida para as pessoas, para os mais pobres, e vacinas para todos. Mas a prioridade da Câmara hoje é votar a PEC sobre a imunidade e prisão de parlamentares. O Legislativo precisa responder às demandas do povo. A Carta Capital. Para Luciano Santos, diretor do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, o fator de a PEC ter sido votada em plenária sem passar pelas comissões da Câmara indica o apoio político do Executivo, notadamente do governo de Bolsonaro. Sempre tivemos o uso de emendas parlamentares. Isso não é uma prerrogativa deste atual governo, mas sempre foi feito de maneira velada. Bolsonaro liberou 3 bilhões de reais em emendas e disse que estava liberando mesmo. O recado que fica é que os fins justificam os meios. Se passa para a sociedade que a corrupção está liberada, afirmou em entrevista à Carta Capital, o Lula sancionou a lei da ficha limpa e o Bolsonaro, que se dizia contra a corrupção, vai acabar com ela. Por sua vez, a Câmara dos Deputados tem uma prioridade inadiável. Faz tramitar em rito sumaríssimo, talvez nunca visto, outra PEC com a qual os congressistas tentam salvar a própria pele. Já apelidada de PEC da impunidade, ela surgiu inspirada pelo medo dos deputados pela decretação da prisão do colega Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, pelo Supremo Tribunal Federal, referendada pelos próprios parlamentares para não serem julgados pela opinião pública. Ontem apresentaram a PEC 3 de 2021. Hoje ela está no plenário. Não se modifica a Constituição assim, escreveu a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, em seu Twitter. Atropelo para criar impunidade. Estão transformando imunidade em impunidade. Se aprovado, o tal Daniel não poderia ser preso e caçado. É um absurdo, não com o meu voto, protesta. Se a Constituição é soberana e prevê o Instituto da Imunidade, diz ela, protegendo a democracia, isso jamais poderá ser um subterfúgio para ações criminosas contra qualquer pessoa ou instituição. Rede Brasil Atual. Uma das garantias atualmente conferidas aos ocupantes do Legislativo é de que as suas falas e votos são blindados tanto na área civil quanto penal. Já o cidadão, sem foro especial, tem sua liberdade de expressão mais restrita e está sujeito a responder criminalmente em casos de ofensa contra a honra e a reputação, segundo o advogado criminalista e professor da USP, Pier Paolo Bottini. Se o parlamentar estiver no exercício das atividades do mandato, ele pode ir além da crítica, pode até difamar alguém. Ele está protegido e isso não é crime para ele. O parlamentar tem uma liberdade de expressão mais ampla do que a do cidadão comum, em decorrência da função que ele exerce. No STF, as decisões são colegiadas e acaba havendo uma demora. Aí os réus ganham tempo e podem ocorrer prescrições. Os processos criminais acabam atrapalhando a principal função do STF, que é a de julgar de questões constitucionais. Folha de São Paulo. Agora vamos para a minha opinião, para a opinião do editor. Eu atualmente sou um grande conhecedor de direito constitucional, não sei de muita coisa, mas do meu ponto de vista, os deputados eles já têm o seu foro especial, já têm uma grande proteção em relação aos cidadãos comuns, e é compreensível que a gente tenha que proteger um pouco os políticos. Acho que a gente tem uma herança de um regime ditatorial que impedia com que os políticos tivessem a sua opinião, a sua liberdade de expressão, que perseguia políticos. Então, no final das contas, a gente precisa de alguma proteção para o discurso dos políticos, para que eles possam realmente ter liberdade de expressão, mas a única razão para ter foro privilegiado é essa. Eu acho que, sinceramente, colocar a custódia do réu na mão do Congresso, ao invés do Poder Judiciário, não poder afastar os deputados por conta de um mandato judicial e não poder ser responsabilizado nem civil e nem penalmente, é um tapa na cara do contribuinte. Os congressistas já têm ali vários auxílios, já tem um grande salário, muita gente trabalhando para ele, e a gente ainda tem que super proteger esses caras para eles fazerem o que quiserem. Eu acho que não faz nenhum sentido. Isso acaba ajudando ainda mais a corrupção, e a gente vê que não teve nenhum movimento do governo para tentar impedir com que isso acontecesse. Um governo que falava que era super contra a corrupção. Isso sem falar na urgência que foi colocada a pauta dentro da Câmara. Não passou por nenhuma comissão e tem várias outras coisas para serem discutidas. O Brasil está lá, é o que a Tabata Amaral falou. A gente está com várias pessoas passando fome, sem auxílio emergencial, e em vez de discutir como que a gente consegue viabilizar isso, ou viabilizar vacina mais rápido para todo mundo, a gente está discutindo imunidade parlamentar. Eu acho que é uma coisa que não deveria estar sendo discutida agora.
E aí, vocês? Vocês concordam com a PEC? Vocês acham que é positiva? Como vocês votariam se vocês fossem deputados? É isso aí, segue a gente lá nos outros canais e é nóis.